Deus também falou através da boca do profeta Jeremias: esse cativeiro tem prazo de validade, ele vai durar 70 anos. Antes mesmo de você entrar, Deus já tem um prazo de validade para essa luta. Você vai entrar, mas você vai sair dela. Você não vai morrer dentro dela. Você não vai morrer dentro dela, mas você vai sair dela. E agora o povo está vivendo o que a palavra disse. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele foi um dos cativos, foi um daqueles que foram levados. Ezequiel, ele vem de uma família sacerdotal. E vai dizer que Ezequiel estava sentado junto do rio Quebar, na Babilônia, porque ali em Tel Abib havia uma comunidade exílica dos judeus, aonde os judeus firmaram tendas, fizeram as suas casas, e eles ficaram ali. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Ezequiel, que Ezequiel estava junto ao rio Quebar, assentado, olhando o rio, e muitas das vezes os judeus ficavam junto ao rio Quebar, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém, lembrando da adoração dentro do templo. Eles tinham saudades da sua terra. E é nesse cenário que o Senhor se revela a Ezequiel. É nesse cenário de cativeiro que os céus se abrem. Olha para quem está do teu lado e diz: até no cativeiro os céus se abrem. E é nesse cenário que o Senhor vai falar com Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Os céus se abrem dentro de um cenário desfavorável. Porque o cativeiro era um cenário desfavorável. E a pergunta que o Espírito faz: quem disse que eu preciso de cenário favorável para me manifestar? E ele vai falar com Ezequiel. E Ezequiel vai ouvir a voz de Deus. Não somente ouvir, mas vai obedecer. Tem muita gente que ouve, porém não obedece. Porque quem obedece, coloca em prática o que ouviu. Aí me veio agora Tiago falando: não sejais ouvintes, mas praticantes da palavra. Quem pratica e quem obedece. Você já viu aquele filho que a mãe fala assim: não mexe aí, porque se você mexer aí, você vai levar um choque. Não bota o dedo aí. Ele ouviu? Sim. Ele não é deficiente auditivo, ouviu. Mas aonde ele foi botar o dedo? Na tomada. Ele ouviu, porém não obedece. Aí ele bota o dedinho na tomada e ele leva o choque. E quando ele leva o choque, ele vem chorando. Não é isso, mãe? Não é isso, pai? Aí o que nós falamos? Está chorando por quê? Não falei que não era para você botar o dedo na tomada? Não falei que ali, se você colocasse o dedo, você ia tomar um choque? Eu não disse que não era para você fazer? E a criança faz o quê? Chora. Eita. As intercessoras estão muito ligadas. Tem muitos crentes que é assim. Deus está falando: não vai, não faz. Ele escuta, porém não obedece. Quem não obedece, que não coloca em prática. Aí depois volta chorando. Aí o Senhor perdoa, mas as consequências seguem-se. Eita. Aí você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer assim, ó: melhor do que ouvir é obedecer.
E Ezequiel, ele se levanta e obedece. E Deus levanta ele como profeta dentro do cativeiro babilônico, para profetizar para quem? Para o seu próprio povo, Judá. E Deus não deixa ele enganado, vai dizer para ele: Ezequiel, fale, que ouçam ou deixam de ouvir, eles saberão que há profeta no meio de vós. Sabe o que Deus está falando? Você vai falar, você vai entregar o que eu estou mandando, mas eles não vão te dar ouvidos. Mas continue fazendo. Ei, intercessores, continue. Ei, pai, continue. Ei, mãe, continue. Ei, mas ninguém está me dando atenção. Continue obedecendo. Porque quando você obedece, a responsabilidade do resultado não é com você, é com Deus. Ele vai falar para Ezequiel, capítulo 12, capítulo 3. Fale, profetize, quer ouçam ou deixa de ouvir, eles vão saber que há profeta no meio de vós. E Ezequiel seguiu o quê? Fazendo, obedecendo. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Agora, quem não dava crédito a Ezequiel, quem não cria no chamado de Ezequiel, quem não cria que ele foi um profeta levantado por Deus, agora eles vão tomar conselhos com Ezequiel. Os sacerdotes, os líderes vão tomar conselhos com Ezequiel. Ezequiel, ore a Deus, se é para fazermos, se não, ore a Deus, para ver o que Deus vai falar através de você. Quem não acreditava, agora está pedindo conselho e orientação. Sabe o que Deus está falando com alguém aqui? Não despreze quem não acredita em você. Não seja vingativo. Não seja vingativa. Agora ela quer me pedir oração, né? Agora ele quer que eu vá lá na casa dele orar. Mas falava de mim, que eu era uma santarrona, mas falava de mim. Não, agora eles estão reconhecendo que tu és uma mulher de Deus, que tu és um homem de Deus. Toque quem está do teu lado e diga: eles saberão que há profeta no nosso meio. Não é lá fora, não, é aqui dentro. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui no capítulo 37, eles já estão há muito tempo dentro do cativeiro. Eles já estão há muito tempo na Babilônia. Eles estão sem esperança. Eles estão desacreditados. Eles não estão acreditando mais que vão retornar a Jerusalém. Eles não estão mais confiando. A esperança se foi. Agora eles não estão mais crendo em nada. Estão mortos espiritualmente. Esse era o cenário do povo de Israel dentro da Babilônia. E no capítulo 37, vai iniciar dizendo: e o Senhor levou o profeta Ezequiel ao vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E quando... Eita! Eu quero uma intercessora. Ele leva Ezequiel no vale. Quem está te levando no vale é Deus. Quem está te levando nesse vale é Deus. Esse vale não é o diabo que te colocou. Esse vale não é uma obra de feitiçaria, não. Esse vale é a mão do Senhor que está te levando nesse vale, que Ele quer te ensinar algumas coisas dentro desse vale.
Primeira coisa, ele leva Ezequiel no vale, coloca Ezequiel no vale e fala: Ezequiel está observando. E ele faz Ezequiel andar ao redor. Diga para quem está do teu lado: profeta não mata quem já está morto. Profeta foi chamado para trazer vida. Profeta foi chamado para levantar. Profeta foi chamado para profetizar. Elevar-se andarás. Andei ao redor. 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 Deus está falando: está morto, mas é meu. Não pisa em quem está morto. Elevar-se-ás. Andei ao redor. Elevar-se-ás. Ele me levou pelo Espírito e me deixou num vale de ossos e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ao redor, observa. Aí agora vem uma palavra, Deus falando com o profeta. Deus falando com o profeta: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Poderão ter vida de novo? O profeta disse: Senhor, tu sabes. O profeta está dizendo: Senhor, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. E eu estou falando aqui, eu, Simone. Senhor, tu tens poder para fazer qualquer coisa. Os ossos representavam o que, igreja? A condição de Israel no exílio babilônico, espiritualmente morto, sem esperança, sem força, como um campo de batalha abandonado. E quando eu estava em casa lendo, estudando, o Senhor falou: Simone, tem pessoas naquele lugar que estão assim, sem esperança, sem força, se sentindo abandonado, devido ao vale, devido tamanho adversidade, tamanho a luta. E já foi falado aqui: Senhor, tu me abandonaste. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está presente, igreja. Ele está presente. A nação de Israel estava morta espiritualmente, sem esperança, sem força, como estivesse num campo de batalha abandonado. Mas o Senhor levou o profeta ali, para quê? Abra a boca, profeta, libera a palavra, tem vida, tem restauração, tem vitória. Aleluia. O seu presente não define o teu futuro. O teu presente hoje qual é? Simone, é de dor, é de luta, mas o Senhor está falando: mas eu bem sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você está esperando de Deus? O que você está esperando de Deus? Olha para quem está do teu lado e pergunta aí: o que você está esperando? Só esperamos coisa boa, amém?
Alguém espera uma derrota? Alguém espera uma vergonha? Alguém espera humilhação? Não. Nós esperamos o que, igreja? Vitória, renovo, libertação, salvação, cura. Aí ele diz: eu vou dar. Relevar-se, qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus: instrui a Ezequiel a profetizar aos ossos, profetizar aos ossos, uma ação de fé e obediência. Profetizar no cenário favorável é muito bom, mas profetizar e dizer assim: não vai morrer, quando já tem uma ameaça de morte iminente. Qual era a instrução de Deus? A ordem de Deus: profetiza aos ossos, uma ação de fé e obediência. Às vezes você está olhando o teu cenário e está dizendo: não tem mais jeito. Você está olhando esse cenário, não tem mais jeito. Tu está olhando esse diagnóstico, não tem mais jeito. Tu está olhando para o filho, não tem mais jeito. Está olhando para o marido, não tem mais jeito. Olhando na causa da justiça, não tem mais jeito. Sabe o que Deus está falando? Profetiza. Abra a boca. É uma ação de fé e obediência. Vocês já profetizaram na parede das suas casas? Com uma casa nova, reformada, toda novinha, e não tinha móveis para colocar dentro da casa, não tinha móvel nenhum. E eu coloquei as mãos nas paredes e começava a profetizar: aqui nessa cozinha vai ter um armário, que a porta vai abrir para cima. Lá no quarto vai ter um duplex de porta de espelho, de correr. E aqui. Irmãos, foram 3 anos entrando numa casa, colocando a mão nas paredes e profetizando. E alguém falando: Simone, deixa de ser doida. Sabe o que aconteceu? Quem é do tempo do SMS? Fica com vergonha não, gente. Marido manda o SMS, né? Simone, se arruma, se encontra comigo nas Casas Bahia. Eu falei: pra quê? Você não tem dinheiro? Ele manda outro: Simone, se encontra comigo nas Casas Bahia. Eu: pra ver? Não, eu só vou para comprar. Aí ele manda o terceiro: a mulher sábia obedece seu marido. Opa! Aí agora o quê? Falei: tá bom. Mas dentro de mim, se ele está me chamando para ver e não comprar, eu vou ficar chateada, porque eu gosto de comprar. Tem gente que gosta de ver e vai embora. Eu não, eu gosto de ver e comprar. Irmãos, e eu fui, contrariada fui. Chegando lá no centro de Nilópolis, ele falou, entrei com ele na Casa Bahia, ele: você gostou dessa geladeira? Eu: você gostou de não sei o quê? Aí ele: vamos comprar. Eu falei: com que dinheiro? Olha para quem está do teu lado e diz assim: o Deus de surpresa está nesse lugar. Irmãos, o que demorou 5 anos, Deus fez em um dia. 5 anos clamando, profetizando, orando. E um dia Deus mobiliou minha sala, mobiliou minha cozinha, mobiliou meu quarto. Olha para quem está do teu lado e diz: um dia é o suficiente para mudar todo esse cenário.
E eu quero profetizar para o irmão que está segurando. Levanta a mão. Um dia é o suficiente para Deus mudar todo o cenário. Cadê a sua esposa? Levanta a mão, esposa dele. Está lá atrás. Um dia. E essa bênção não é uma bênção individual, é uma bênção familiar. Não. Essa bênção não é algo só, é uma bênção familiar, é conjunto. Porque o Deus que fala é o Deus que fala com detalhes. Ei. Mas tem muito tempo. Já estou sem esperança, como o povo estava aqui. Mas Ele manda dizer, um dia, Ele muda todo esse cenário. Todo esse cenário. Segura na mão do seu esposo, amada. Um dia, Deus muda todo o cenário. De uma espera. E essa espera vem no cenário familiar. Um dia muda o cenário de uma espera de anos e meses. Você pode aplaudir ao Senhor? A ordem era: profetiza. Mas profetizar para quem está morto? Profetizar num vale de ossos sequíssimos, tudo bagunçado. E essa ação necessitava de fé e obediência, que precede o milagre, mostrando que a palavra de Deus traz vida. E a Bíblia vai dizer, e profetizei, como o Senhor deu ordem. E quando ele começa a profetizar, ouve-se um ruído, ouve-se um barulho, osso se juntando a seu osso. Sabe o que Deus está falando? Está tudo bagunçado, mas é chegado o tempo de eu arrumar a casa. Elevar-se andará. E essa palavra é para essa igreja. É tempo de Deus arrumar algumas coisas. Pastora Vanessa, ela está me ouvindo ou ela vai me ouvir? É tempo de Deus arrumar algumas coisas. E foi se juntando, osso com osso, osso com osso. Cada um foi procurando o seu osso. E se formou um grande, um enorme exército, mas de ossos secos. Não havia vida. Osso fala de estrutura. E eu falo para o meu marido, se eu morrer, ele só pode casar de novo depois que os meus ossos se esfarelarem. Porque os ossos demoram cerca de 5 anos para esfarelar. Alguém falou, gostei. O osso demora. Osso fala de estrutura. Osso fala de firmeza. Ei, não tinham mais estrutura emocional, espiritual. Tinham fraqueza, tinha morte. Não física, mas espiritual. E agora se forma um exército de esqueleto. Agora se forma um exército. A estrutura está de pé, mas está faltando o quê? Nervo, pele. E o mais importante, o fôlego de vida. Não adianta ter estrutura se não tem vida. Sabe o que Deus está falando, irmão? Tem gente de pé, mas está sem vida. Está sem vida. E o texto vai dizer, se formou um grande exército.
veio tendões, pele, tendões, nervos, pele sobre eles. Porque a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, ela é completa. No 3, a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus é completa. Aí eu me lembro de Paulo falando aos Filipenses 1,6: estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar. Ele não é Deus de metade. Ele é um Deus de obras completas. E agora ele vai dizer, aleluia, agora é a ação do Espírito. O ar do Espírito sopra o vento de Deus vindo dos quatro cantos, dos quatro ventos. E agora, olha aqui, igreja. A palavra une. Não foi pela palavra que osso se uniu a osso. Não foi pela palavra tendões, nervos, pele e carne. A palavra une, mas o Espírito da vida. A palavra une, mas o Espírito da vida. Aí agora, o Espírito. Versículo 14: porém em vós o meu Espírito, revivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, o fiz, diz o Senhor. O que não cabe a nós fazer, o nosso Deus faz. O nosso Deus faz. E eles saberão que eu, o Senhor, fiz, e vou trazer de volta para onde? Para a sua terra, Jerusalém. Tem restauração, tem restauração. Alguém já entendeu e levantou a mão? Tem restauração. Aleluia. Babilônia não era lugar definitivo. Babilônia, aprendizado e juízo. Deus falou assim: vou trazer de volta para Jerusalém. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diz assim, você não vai morrer nesse processo. Você vai se levantar e vai começar a enxergar um novo tempo diante de você, porque o Deus que falou é o Deus que faz e que sustenta para fazer cumprir a sua promessa. Pode sorrir, que o tempo de cantar chegou. Não! Ezequiel, ele obedece. Ezequiel, move-se uma fé diante daquilo que é impossível. Ezequiel, agora não é mais com você. Agora é o meu Espírito que vai entrar. Agora é o meu Espírito que vai trazer vida. A palavra une, mas o meu Espírito traz vida. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que Deus levantou um homem chamado Ciro, o rei persa, escolhido de Deus, para ir lá na Babilônia e resgatar, trazer de volta os cativos para onde? Para Jerusalém. Sabe o que Deus está falando? Eu vou usar quem você menos espera
Eita, eu vou usar quem você menos espera para ser o meu canal de bênção para a tua vida. Não julgue quem eu estou levantando para te abençoar. Levanta a mão, meu irmão, de blusa branca. Levanta a mão. Deus, Ele usa quem quer para abençoar os seus na terra dos viventes. Deus manda te dizer: eu ainda tenho viúva que tem um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija, mas é obediente à minha voz para sustentar profeta. E o Senhor diz assim: diga para ele que ele é o meu profeta. Profeta, 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 profeta. E ele ainda tem viúvas na terra para sustentar profeta. Deus está aqui, igreja. A palavra é viva e a palavra é eficaz e faz o que lhe apraz. E é a semana profética, não é isso? Então, para me passar pela semana profética, eu tenho que ter uma fé que obedece em meio às circunstâncias que não são favoráveis. Mas hoje eu saio daqui, entrando na minha casa, profetizando.